Boa noite, amigos. Dia 13 de abril, segunda-feira. Primeira live da semana, depois da Páscoa, né? Então espero que vocês tenham tido uma Páscoa maravilhosa, muita paz, né? Muita tranquilidade na família de vocês. A live de hoje, o estudo político de hoje, é sobre Joinville sem ônibus. E a segunda pauta, vereadores, projetos parados na CVJ. Então, sobre Joinville sem ônibus. Todos nós dependemos de um transporte para se deslocar daqui para ali, de lá para cá. Graças a Deus, muitos têm o seu veículo próprio, né? Tem o seu veículo, conseguem se deslocar com tranquilidade, com a sua motocicleta, o seu automóvel. Porém, a realidade de 90% da sociedade brasileira, ou mais, 90% ou mais, não possui veículo próprio e depende do transporte urbano, do transporte coletivo. Os ônibus, também o Uber, as vans, etc. Né? E Joinville não fica de fora dessa realidade. Muitos joinvilenses dependem do transporte coletivo para se deslocarem, para seu lazer, para seu trabalho, e ficam privados ali do seu direito básico, amparado na Constituição Federal, o seu direito de ir e vir. Essa quarentena rígida que foi implementada no Estado, em sintonia com outros estados da Federação, capitaneada pelo governador Carlos Moisés, o comandante Moisés, essa quarentena infinita que se escuda no combate ao coronavírus, porém está onerando em muito a população catarinense, que não vê a hora de acabar esse bloqueio de poder se deslocar, curtir a sua vida de modo normal, né? Todos nós entendemos que realmente existe a doença e que devemos combatê-la. Porém, como tanto diz o presidente Bolsonaro, não podemos resolver um problema e criar outro pior. Então, por exemplo, a questão do transporte coletivo. Aqui em Joinville, foi autorizado o comércio de rua retomar as suas atividades, tomando os devidos cuidados, né? Evitando aglomerações, com uso de máscaras, etc. Né? Então, foi autorizado a volta do povo joinvilense ao seu trabalho. Ponto positivo para o governo. Porém, como é que eles vão se deslocar? Muitos residem num bairro e trabalham no outro, lá no centro, ou mais distante ainda. E não conseguem se deslocar, de que modo? De bicicleta? Joinville é cidade de bicicletas. E a pessoa vai sair de meia-noite da sua casa de bicicleta para cruzar a cidade toda? Vai dormir aonde? Vai ficar na bicicleta? Não dá, não dá. Tem que ter realmente o transporte coletivo. E as empresas de ônibus, as grandes monopolizadoras do transporte público, a Gideon e Transtusa, elas ingressaram com ação requerendo, na esfera do Poder Judiciário, a concessão de uma liminar, ou seja, uma autorização para que elas funcionassem. E o juiz Zanelato, aqui de Joinville, ele apreciou a questão sexta-feira e decidiu conceder essa liminar, concedida. Empresas autorizadas a trabalharem, a retomarem o transporte de passageiros a partir das 5 da manhã. Já começam os trabalhadores a rodarem, né, a precisarem de ônibus. Então, 5 da manhã da segunda-feira estaria autorizado a retomada de transporte público aqui em Joinville. E muitos foram dormir esperançosos. Oba, que bom, graças a Deus estamos retomando ali a normalidade. É claro que persiste a anormalidade, mundo afora, Brasil afora, grandes capitais.
estamos numa situação anormal. Essa pandemia não acabou ainda. Existe realmente o risco real de contágio. Porém, com as devidas seguranças, as devidas medidas, tomadas essas pela equipe médica, por exemplo, a equipe de saúde, enfermeiros, médicos, eles se resguardam todos os dias que vão ao hospital para não contraírem diversas e diversas doenças infecto-contagiosas. Então a equipe médica não se acovarda, enfrenta a doença. Ou o médico vai num jardim de flores, vai passear no bosque. Não, o médico todo dia, o enfermeiro, a enfermeira, o técnico de saúde, ele fica lá exposto aos perigos de qualquer doença, qualquer deslize ali, tirou o sangue de uma pessoa com a seringa. Se distrair um pouco, raspar na sua pele, vai se contaminar com aquela agulha contaminada ali de eventual HIV ou outras doenças, sífilis, etc. Malária, chikungunya, etc. Então, eles têm que tomar máximo cuidado com luvas, com máscara, máxima atenção ao seu trabalho e enfrentam diversas doenças e conseguem dar cura para várias pessoas, diagnosticar corretamente ali. Então, a equipe médica se arrisca todos os dias, mas consegue vencer as doenças. Então, nós seríamos os próximos. Iríamos tomar os devidos cuidados, álcool gel na mão, asepsia total, máscara, manter a distância, mas aos pouquinhos retomando o transporte coletivo. Então entendo que o juiz foi muito feliz na concedida e pleiteou junto ao Tribunal de Justiça, TJ, né, a derrubada dessa liminar. E foi o que aconteceu. O desembargador Zanelato, lá do Tribunal de Justiça, em Florianópolis, derrubou a liminar concedida. Ou seja, mais uma vez a situação retroagiu. Proibição, qualquer ônibus coletivos proibido de rodar. Então a conquista do povo de Joinville deu um passo atrás. Todos estão proibidos de usar ônibus até o dia 30 de abril. Então estamos hoje no dia 13. Então ainda falta metade do mês para frente. Então como as pessoas vão poder trabalhar? Essa é a questão, né? Essa é a grande insegurança jurídica que nos deparamos. O direito serve para quê? Para dirimir conflitos entre as pessoas, indenizar uma parte ofendida, ultrajada, um dano moral eventual. Porém, na esfera do coronavírus ali, o desembargador se fundamentou numa decisão lá do STF, Supremo Tribunal Federal, que é de competência não do município, mas sim do Estado, para legislar sobre essa questão, para decidir sobre essa questão. E nós vivemos num Estado democrático de direito, ou seja, a Constituição Federal é a lei maior e concedeu ao desembargador essa prerrogativa de julgar essa causa. E o desembargador entendeu dessa forma. O direito não é matemática, 1 mais 1, 2. O direito depende de diversas interpretações. Todo mundo fala, na linguagem popular, que de fralda de bumbum de neném e de cabeça de juiz, ninguém sabe o que é que sai. Então, mais ou menos isso aí. Então, saiu essa aí, retroagiu. A decisão concedida anteriormente retroagiu, agora está proibido o ônibus rodar. Agora, quem perde com isso? O povo, né? Como é que o povo vai exercer o seu ofício corretamente, se deslocar do bairro Iririú lá para Jativoca, para Pirabiraba, para o centro, Jardim Paraíso? Como é que a pessoa vai se deslocar? Como? A pé? Então não tem como, né? É um impasse jurídico que está prejudicando realmente a população joinvilense. Quem perde com isso? O povo. Quem perde com isso?
O governador Moisés, que está se desgastando com o povo, com certeza, a sua popularidade está caindo cada vez mais, está desagradando de grande monta a parte empresarial, o segmento empresarial, que gera renda para o Estado, para o país, é a classe empresarial, juntamente com os seus colaboradores, né? Os trabalhadores de chão de fábrica. Então tá aí. Não se pode produzir. Carimbaram aí, carimbaram. Carimbado. Santa Catarina está proibida de produzir. Pronto, te vira. Santa Catarina é um estado pujante, um estado forte, um estado referência para o Brasil. Está proibido de produzir. Então, o que era só aquele conflito ali da pandemia, vai gerar 2 conflitos e a recessão está chegando. E a recessão está chegando. Ou seja, eu que sou da área jurídica, advogado, vejo com um pesar essa situação, né? Graças a Deus eu tenho o meu veículo, me desloco para lá e para cá, gasolina caríssima, mas consigo me deslocar. E as pessoas que não têm um veículo, que não têm nem sequer uma bicicleta, como é que vão se deslocar daqui para lá, de lá para cá? Rapidamente ir para um posto de saúde, Pia Norte, Pia Sul, como é que vai para ter um atendimento médico? Como que ele vai se deslocar? Então complicou tudo, né? Realmente quando cortou quebra as pernas, na linguagem popular, quebra as pernas, quebrou a perna do povo. Infelizmente essa decisão do desembargador Zanelato onerou a vida do povo joinvilense, com certeza. Então é triste, mas essa é a realidade nossa aí. Vamos aguardar que finde esse mês de abril aí vem nova decisão. O governador Moisés estica até dezembro, a quarentena até dezembro. De quando? 2020? Não, 2021. Aí não tem mais fim. Aí não tem mais fim. A quarentena é infinita. Infelizmente ali quem sofre é o povo, é o mais pobre. É o mais humilde. É aquele que mais precisa do amparo estatal e não tem. Nessa situação aí. A coisa que estava preta já ficou muito mais complicada, né? Agora, passando para a pauta, vereadores, projetos parados na CVJ. Hoje eu acompanhei a sessão extraordinária da CVJ, Câmara de Vereadores de Joinville, onde os vereadores se reúnem via digital, via internet, onde eles estão se reunindo, o quórum expressivo, né? Nunca vi tantos vereadores, nunca vi tantos, porque geralmente na presencial se via poucos participando das sessões. E aqui no virtual a gente está vendo quem é quem está dentro. Agora não pode se esconder, todo mundo está vendo, então tá lá. Dos 19 parece que tinha 18 lá, faltou um. Dos 19 vereadores de Joinville, tinham 18 carinhas ali na internet. E comandados ali, a sessão presidida pelo vereador Cláudio Aragão, do MDB. Ele, em certo momento da sessão extraordinária, chegou a um impasse ali, quanto ao regimento interno da Câmara. É o artigo 11, do regimento interno. A mesa diretora será composta de um presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário e um segundo secretário. A questão ali que se coloca é sobre o quórum para deliberar as questões ali. Aí tava lá. Tá aqui, ó. Parágrafo 4º. Entende-se por minoria, para efeitos desse regimento interno, o somatório dos integrantes dos partidos de menor representação, cujo total não ultrapasse a 1/3 dos membros da Câmara de Vereadores. Não ultrapasse. Então, 1/3. Ou seja, temos 19 vereadores. Dividido por 3 para ser 1/3, dá 6,33333, uma dízima periódica ali. 19 vereadores dividido por 3 para achar 1/3, 6,3.
Então, tá aqui, não ultrapasse um terço. Ou seja, então não pode ser 7 vereadores, porque tem que ser 6 vereadores. Esse foi o entendimento meu, do vereador Rodir Nunes, do vereador do Fábio D'Alonso, não, do Rodrigo Facchini, do Maurício Peixa, do Ninfo Kenny, que eu já falei, né? Então, vários vereadores que conhecem muito bem o regimento interno, eles entenderam dessa forma, que não ultrapasse um terço. E o presidente, Cláudio Aragão, ficou perdido ali naquele momento. Ele não, tem que ser 7, não tem que ser 6, tem que ser 7. Ou seja, a sessão extraordinária de hoje ficou um longo período, 20, 30, 40, 50 minutos, só falando disso. Só falando do quórum. O que se entende por minoria. Está lá explícito, regimento interno. Está explícito. Aí o presidente queria deliberar em plenário. Vamos colocar para votação em plenário. Para ver o que é um terço. Vocês entendem que é 7, que é 6? Ele quer jogar para o plenário, por quê para o plenário? Porque ali tem a maioria dos vereadores ali estão pró-prefeito. E vão entender que é 7. E a oposição ali entendendo que é 6. E que está explicitamente escrito no regimento interno. Não tem omissão do texto, o teor do regimento interno tá claro. Aí fizeram aquela maior confusão, vai para lá e vem para cá, vai para lá e vem para cá, e não se resolvia isso aí, ó, aquela novela ali. Então o presidente suspendeu a sessão de hoje, vai jogar para amanhã. Vai jogar para amanhã. Ou seja, o que vai acontecer amanhã? Vai deliberar em plenário e o plenário, a maioria, voto soberano, vai decidir que é 7. São 7 vereadores. Ou seja, é voto vencido, né? Dos vereadores ali que estão entendendo o contrário. Isso aí vai acontecer. Então, o Odir Nunes, vereador, falou ali, abre aspas, é uma vergonha para nós vereadores demorarmos tanto tempo para decidir algo que não vai levar a nada. Existem inúmeros projetos parados na Câmara de Vereadores de Joinville. Fecha aspas. Então, o vereador antigo, o mais antigo da Câmara de Vereadores é o Odir Nunes. Tem umas 3 décadas ali dentro. 10, 20, 30, tem umas 3 décadas ali dentro. Conhece muito bem a legislação ali. E ele falou, né? É uma vergonha para nós vereadores demorarmos tanto tempo para decidir algo que não vai levar a nada. Então essa é a realidade da nossa Câmara ali, ó. Não é porque tem coronavírus, porque está mais lenta a tramitação das matérias, das pautas. Não é por causa do coronavírus. É porque é um enrolation muito grande ali. A gente não vê fluir, andar o serviço. Tantas reuniões acontecem dia após dia, através do Zoom, através da internet, e são reuniões produtivas. Todos nós tivemos que nos adaptar, até professores dando aulas, videoaulas, para seus alunos. Aprender a aprender. Fazer um modo diferente, dar videoaula ali, matemática, português, tem que se virar. O mundo não pode parar. E na Câmara de Vereadores nós não vemos produtividade, eficiência. Nós não vemos. Então tá lá aquela reunião, só para constar, já estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Acabou o ano, acabou esse mandato atual. Vão usar a desculpa do coronavírus, que não pode produzir. Pode se produzir sim. Agora, tanto tempo lá, um vereador de 30 e poucos anos lá, nosso amigo Nicolau falou ali, tem 31 anos, o vereador Rodir Nunes lá. Ele conhece alguma coisinha, né? Ele conhece alguma coisinha. Então ele falou ali, é uma vergonha para nós vereadores. Eu também acho, é uma vergonha. Não sou nem eu que estou falando, é ele. Que está vivendo a situação lá. Conhece na palma da mão a Câmara. Demorarmos tanto tempo para decidir algo que não vai levar a nada. Concordo com ele, não vai levar a nada isso aí. Vai passar a quarentena e não vai se produzir nada. Não vai se produzir nada. Então, é triste, né? É triste vermos um legislativo atual de Joinville tão ineficiente, tão incompetente.
Qual o motivo de sacanear tanto assim o povo? Qual o motivo? Só para constar, faz as coisas para constar. E a pessoa me engana que eu gosto. E a gente vai em frente, empurrando com a barriga. Tá errado. Ele falou ali, o vereador ali, deixa eu ver aqui, o vereador Richard Harrison. Na dúvida, o plenário é soberano, defendendo que seja jogado para o plenário apreciar essa questão. O vereador Cláudio Aragão, a sessão está suspensa no final. E ficou por isso mesmo. Né? O vereador Rodrigo Facchini foi enfático, dizendo que está claro, o texto da lei ali, está claro. Entende-se por minoria, para efeitos desse regimento interno, o somatório dos integrantes dos partidos de menor representação, cujo total não ultrapasse a 1/3. 1/3 é 6,3, não pode partir um vereador no meio. 6 vereadores, mais 0,3 de outro, não pode. Então, já que não pode ser 7, não ultrapasse 1/3. Então não pode ultrapassar. Então é 6. Não arredonda para cima, arredonda para baixo. Não pode ser 7, tem que ser 6 vereadores. E eles não querem entender, a coisa está explícita. Não tem nenhuma discussão ali, não tem por que arredondar para cima. Aí o vereador Cláudio Aragão chamou a assessoria jurídica, aí veio lá a doutora Carol, procuradora-geral, ela que é o jurídico da casa, apreciou lá e entendeu que é 7. Não, eu entendo que é 7. Aí tem outros, falou também do Elinho, que é diretor-geral, doutora Débora, doutor Denilson, doutora Daniela, que é o suporte. Então ficou naquele juridiquês ali, cada um entende de uma forma. E no final não se decidiu nada. A doutora Carol, que foi chamada, ela falou, o presidente tem que tomar a decisão. Não precisa colocar para apreciação do plenário. O presidente tem a prerrogativa, ele que tem que decidir se ele entende que é 6 ou se ele entende que é 7. Agora, o que não se pode é se omitir e jogar lá para plenário. Tá errado. Está ocupando o cargo de presidente, então tem que fazer jus ao cargo de presidente. Tem poder de decisão. Se julgar errado, cabe lá na esfera jurídica decidir. Quem se sentiu lesado? Cabe aos vereadores prejudicados procurarem a esfera jurídica para sanar o problema. Agora, ele não decide, não chama para si a questão, não decide, não mata no peito a questão, joga para o plenário. Errado. Errado. O entendimento esse da própria assessora da casa, a doutora Carol, procuradora-geral, jurídico da CVJ. Ela entendeu, é 7. Agora eu entendo que o presidente tem que decidir. Não tem que ser deliberado em plenário. Então tá aí. Ele entende que é 7, eu entendo que é 6. O direito não é exato, não é matemática. Então se ele entende que é 7, ele que fale é 7, ponto final. Acabou. Agora vai jogar para o plenário. Poxa, não decide nada. Não decide nada? Tem que ter coragem, pô. Para ocupar um cargo de comando tem que ter coragem. E é coisa que eu não estou vendo ali. Eficiência, eficácia e coragem dessa Câmara atual aí. O Poder Legislativo joinvilense está deixando muito a desejar. Infelizmente. Então, o vereador Facchini falou, vai ao plenário quando não está expresso no regimento interno. O regimento interno foi omisso? Não foi. Está claro aqui. No artigo 11, parágrafo 4º. Mas está aí. Mais uma prova que estamos ali à deriva, né? Joinville está um barco à deriva. Tanto na questão do poder executivo municipal, do poder legislativo municipal. Estamos passageiros da agonia. Falando em ônibus, transporte coletivo, passageiros, pronto, estamos joinvilenses. Quem reside em Joinville, todos nós somos passageiros da agonia, esperando que esse ônibus chegue no seu destinatário, ou seja, em 2021, e virá definitivamente essa página, 2020. Porque, infelizmente, os vereadores, na sua grande maioria, que lá estão, não representam o povo de Joinville. Eu não me sinto representado pela grande massa ali, pela grande fatia dos vereadores que lá estão. Infelizmente.
Esse é o estudo político de hoje, tá? Duas pautas ali, sobre o transporte coletivo e sobre a ineficácia, né? Ineficiência, projetos parados. O vereador afirmou, o vereador está mentindo? Projetos parados na CVJ. Para você ver. E não é motivo do coronavírus, estava parado antes. Só continuaram engavetados, mas já estavam parados antes. Vamos ver se temos alguma pergunta aqui hoje de nossos amigos. O vereador Fábio D'Alonso está presente aqui. Um abraço. José Buenos também está presente. Elton Santos. Jussara Ferreira. Elton Santos. Boa noite, sargento. Boa noite, meu amigo. Alessandro Leme. Nathan Friedman. Alexandre Pereira. Boa noite, boa noite. A pergunta é: até quando vamos ficar nessa situação? Quem pode fazer algo? E o artigo 142? Será que algo será feito de verdade? Em que mundo vivemos? Então tá aí. O nosso amigo Elton Santos clamando aí pelo artigo 142. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Deixa eu ver aqui rapidamente aqui. Artigo 142. É intervenção militar, será? Artigo 142. O que é que ele está clamando aqui? Vamos lá. Artigo 142. Será que algo será feito? Artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Então, esse é o pensamento dele, né? Esse é o pensamento do nosso amigo aqui, que quer clamar pelo 142. Eu não entendo cabível 142. Eu sou contra, né? Eu sou contra. O Ivan Carlos está presente aqui, um abraço. Zezinho, meu amigo aqui também está presente, um abraço. Leomar, Sérgio, Jones Jablonski, Tainara, Marcone, Vanderlei Bus, Nathan Friedman. O povo refém do judiciário. Enquanto uma pessoa com uma caneta decidir o direito de milhões, sempre será essa palhaçada. Infelizmente vai ter que ter uma pessoa com uma caneta na mão. Essa aí é a democracia. Nós conferimos poderes para alguém. Um presidente, um governador é alguém, uma pessoa com uma caneta na mão, que pode decidir sim o direito de milhões. Então daí a importância de escolher bem. De escolher pessoas boas para estarem nos cargos estratégicos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Se tiver um executivo corrupto, um legislativo corrupto, um judiciário corrupto, não tem jeito.